por que que isso despertou também em mim, né? Deu esse start. Porque vai dizer o seguinte no capítulo 8 de Marcos: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chama os discípulos e diz: tendo compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? E então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e deu os pães aos discípulos para que eles os distribuíssem, repartindo entre o povo. Isso parece a mesma passagem da primeira multiplicação dos pães, e foi isso que me chamou a atenção. Eles vão agir exatamente da mesma maneira. Quem poderá saciar este povo? E ali eu parei para pensar e eu disse: meu Deus, mas eles já tinham passado por essa experiência com Jesus. Eles já tinham tido essa oportunidade de ver Jesus multiplicar pães e peixes. Por que que eles fazem essa pergunta para o Senhor, né? Como poderemos saciar a fome dessas pessoas? Né? E aí eu voltei para ler e me deparei com esse versículo ali depois da tempestade, de Jesus ter andado sobre o mar, que é uma outra experiência extraordinária que os discípulos vão ter, de ver Jesus andando sobre o mar. E quando eles se deparam com uma situação semelhante, eles fazem exatamente a mesma pergunta. E então veio ao meu coração: eles não compreenderam, né, a multiplicação dos pães, porque o coração estava endurecido. E aí nós vamos voltar ao tema desse tempo de jejum e adoração, jejum e oração, que é ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Esses discípulos, eles estavam andando com Jesus, com o próprio Jesus, com Deus encarnado ali em frente, vendo, andando, vendo os milagres, as curas de Jesus, mas eles ainda não tinham compreendido de fato quem Jesus